Mas vamos lá. Vencendo no descanso é o nosso tema. Eu não mandei slide para os meninos hoje, não é? Mas eu quero começar com vocês aqui com uma passagem da Bíblia, a mensagem de João 15, 4, 5. Quem quiser abrir a Bíblia, ler comigo, vai ser legal. Pessoal que está em casa, fala aí, o Henrique está lá com vocês, manda um oi, manda um olá para o Henrique, que ele vai responder alguma coisa para vocês aí. João 15, o verso 4 e 5 diz assim, eu vou ler aqui na mensagem, vocês podem ouvir a minha leitura e depois vocês podem ler aí, olhando na tua Bíblia também, diz assim, vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, ou seja, íntimo e orgânico que produz, é um relacionamento que produz, um relacionamento que frutifica, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Esta é a passagem da Bíblia, a mensagem. Aqui vocês têm na NVI, se eu não me engano, a nossa tradução aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos dar uma olhada aqui, a expressão, o ensino de Jesus. Ele está falando de uma conexão, de uma ligação, de um entendimento que ele, nos seus últimos conselhos ou ensinos para os discípulos, antes dele partir, ele está ativando dentro dos discípulos a necessidade da permanência conectada com Jesus. Não é? Para a gente, se a gente não tomar isso e não refletir sobre isso, talvez tenha uma certa distância para a gente compreender com profundidade essas verdades. Até precisamos dessa ação do Espírito, na verdade, né? Uma revelação clara. Mas para os discípulos, eles estavam andando como a sombra de Jesus, então eles viam o que Jesus fazia. Jesus não dava uma direção errada. Jesus dizia, olha, vai ali que tem um jumento preparado. Os caras iam lá, o jumento estava lá. Vai ali que tem uma sala preparada para ceia. Os caras, a sala estava preparada. Olha, vai ali que tem isso, e acontecia. Vamos lá e vamos levantar o cara que está morto. Ia lá e levantava. Vamos lá e vamos curar o cara que está doente. Vamos do outro lado que tem um problema para resolver lá na ilha de Gadara. E o povo, e os caras iam e funcionavam. Então Jesus disse, é conectado comigo que vocês vão funcionar. Se vocês andarem nos meus passos, não dá nada errado. Sempre cada tiro é certeiro. Então, ele está dizendo, ele diz, porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Sem mim, sem chance. Não é? Jesus disse mais ou menos assim, olha, comigo, sem mim. Foi mais ou menos assim que ele disse, né? Um pregador americano, ele diz assim, o nome dele é Vance Arner. Satanás faz algumas das suas piores obras em cristãos que estão exaustos, quando estão de nervos desgastados e de mente cansada. Ele faz algumas das suas piores obras. Foi um dos grandes pregadores a respeito do repousar, confiando em Deus. Descansar em tempos de tempestade, em tempos de batalha. Porque qual é a grande estratégia do inferno? Quando ele perde o direito, o trono dele, não é? O governo dele sobre a humanidade, para Jesus, ali quando Jesus toma de volta o controle, o inferno agora ele precisa tirar aqueles que creem do equilíbrio, não a humanidade, os que creem. Porque quem vem para o ponto de equilíbrio, para o lugar certo, são os que creem, porque nasce de novo. Então, uma confiança é gerada em seu coração, fé é gerada em seu coração, confiança é gerada em seu coração. Então, ele precisa roubar, tirar você do centro. Se ele não conseguir tirar você do centro, se ele não conseguir chacoalhar os seus objetivos, se ele não conseguir multiplicar o teu alvo, ele não vence. Ele não vence. Sabe quando é que o diabo vence? Quando ele consegue colocar um alvo duplo na tua frente. A semana passada eu trouxe isso aqui. Não pense que o homem que duvida
vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai, por quê? Porque ele tem uma visão dupla. Jesus disse, se os olhos de vocês forem olhos duplos, uma visão dupla, todo o teu corpo está perdido. É isso que ele diz lá em Mateus. Ele diz assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. São a lâmpada, é a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a palavra bons lá, que é simples, tem um alvo. Mas se os seus olhos forem ruins, e o ruim lá forem duplos, se você estiver dividido, se você tiver duas imagens na tua cabeça, se você tiver dois pensamentos na tua cabeça, já dizia os antigos que dois sentidos não assa peixe. Dois sentidos não assa peixe. Já dizia que queima o peixe, né? Porque peixe tem que ficar virando toda hora. Eu acho que deve ser por isso que inventaram esse provérbio. Então, o inferno ele vai querer multiplicar teu ponto de vista, tua visão. Porque o autor aos Hebreus diz, vocês precisam, necessitam, é uma necessidade, de continuidade, de permanência, de perseverança. Vocês precisam, é uma necessidade. Ele diz, porque para que depois de ter feito a vontade de Deus, significa que a perseverança digamos assim, é sinônimo de sucesso, quando está em direção à vontade de Deus. Porque ele diz, vocês necessitam de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, significa que para fazer a vontade de Deus nesse mundo quebrado, você precisa estar firme, determinado, objetivado. Não sei se eu encaixei direito aí as coisas, mas é isso. Precisamos estar com o objetivo muito firme no coração. É melhor a gente gastar mais tempo ponderando para onde devemos ir, para quando a gente levantar para a vitória. Levanta para a vitória. Não entre no octódromo, no ringue, na arena, não entre se você tiver em dúvida se vai vencer ou não vai vencer o inimigo. Pague a multa, mas não vá. Melhor, porque ruim é cair lá publicamente, não é? É verdade. Ouça o que Jesus disse, vinde a mim todos, sem exceção, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso, gente. Por que Jesus disse? Porque ele sabe que uma pessoa exausta, uma pessoa cansada, uma pessoa... Gente, eu estava hoje com o Henrique, a gente vendo lá no posto de saúde, né? Não vou dizer o que estavam fazendo lá, e a gente ouvindo, né? O médico sai, vem cá no meio do povo e grita, fulano de tal. Aí a pessoa não responde, ele diz, fulano de tal, fulano de tal. Aí volta, atende, aí vem cá de novo, grita, fulano de tal. E a gente falando, meu Deus, pensa esse cara no final, do meio do expediente para frente. O cara sai de lá do fundo, vem atrás das pessoas e grita. Eles não poderiam entender que está lidando com pessoas e que vai chegar uma hora que esse cara vai estar exausto. E a maioria deles fazem 2 turnos. E num turno da parte da tarde, ele já vem cansado, e aí ele fica gritando e gritando, o cara fica sem voz, as cordas vocais vão embora, a mente do cara entra em crise, começa a dar uma erupção cutânea dentro lá do cérebro, cerebral, e todo mundo que chegar está com febre, porque ele está com febre. Todo mundo que chegar, ele olha com os olhos vermelhos, febre. Toma aqui um butazona para febre, não sei o que é isso, mas deve ser um remédio que é isso. Então Jesus disse, se você está cansado, se você está sobrecarregado, ele pare, venha a mim. Olha só, se você está cansado, se você está sobrecarregado, pare, puxe o freio de mão, venha a mim que eu vou te dar descanso. E aí você retoma a tua jornada. Retoma a tua jornada. Deposite hoje a sua confiança em seu Pai, que tem cuidado de você, e deixe Ele trabalhar a teu favor. Isaías 64:4, põe aqui para mim, pastor, por gentileza. Isaías 64:4, eu gosto muito desse verso, né? Não sei se é porque tem um hino do Fernandinho que fala dele, mas ele diz aí, ó, desde a eternidade nunca, porque desde a antiguidade, eu falei eternidade, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Gente,
Descanso, nós entendemos que descanso não é eu deixar de fazer a minha obrigação. Descanso é eu confiar, até mesmo aquilo que eu faço no dia a dia. Já estou acostumado, pastor. Você sabe que o excesso de confiança acaba desligando o homem de Deus? Excesso de confiança profissional, excesso de confiança naquilo que já faz. Pastor, eu faço isso de olho fechado, de olhos fechados. Isso, eu fico preocupado. Porque eu tenho visto aí centenas por ano, por mês, de motoqueiros que morreram porque confiaram demais. De motoristas que tiraram vidas porque confiaram demais. Excesso de confiança. Já sei como funciona, espera. Com Deus é dependência diária. Gosto até de uma expressão que o pastor Hélio fala, que a mente, né, a mente, a vida, a caminhada do cristão tem que ser como a vela de um barco, sempre aberta para receber, porque o vento vai soprando da verdade e vai conduzindo ele. Se fechar a vela, para de receber, e às vezes ele até pensa que está andando, porque o vento uma hora estava um pouquinho mais forte, mas é só o embalo. Só o embalo. Não sei se vocês percebem, se você vai, para quem anda de moto, se você está acelerando, você consegue controlar mais a moto devagarinho. Se você para de acelerar e vai muito devagar, você cai. É importante que esteja com a vela aberta, a mente aberta para receber de Deus. João 6,10, Jesus diz assim, olha só, na multiplicação dos pães, lá no capítulo de número 16 de Mateus, não vamos lá, eu quero só João 6,10 aqui, pastor, por gentileza. No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala, tem lá uma das multiplicações dos pães, acho que é a segunda. Jesus diz assim, olha, o povo, eu quero que alimente o povo, já faz 3 dias que eles estão caminhando conosco, então eu quero que vocês alimentem o povo para que eles não desfaleçam pelo caminho, para que eles não desfalecer é cair de exausto. Então, alimente-os. Não é? Mas eu peguei aqui a parte, o Evangelho de João, onde Jesus diz assim, faça então, é isso, providencia o alimento e tudo ali, nós já sabemos que Jesus multiplica os pães, tinha 5 pães e 2 peixinhos e tal, e ele multiplica, mas olha a ordem que Jesus dá, faça o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000, assentaram-se. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Agora presta atenção aqui, ó. Eu vou ler aqui nessa tradução, diz assim, que eu gostei muito da forma como ele coloca. Mande o povo assentar-se. E ali havia muita grama naquele local e tal. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Agora, eu pergunto para você, se o povo que estava em pé deixou de comer, deixou de receber pão, quando nós trazemos isso para o contexto, se ficou alguém em pé e deixou de receber, quando nós trazemos isso para o contexto espiritual, nós entendemos que estar sentado é estar numa posição de receber. Estar de pé é numa posição onde eu posso resolver. Eu vou buscar minha providência, não preciso que ninguém me dê. Quando fala de estar sentado, fala de receber. Estar com o coração aberto. De princípio, é obedecer. Faça todos assentarem. Ah, não quero sentar. Não quero. Tá bom, então fique em pé. Não é? É importante. Lá no Antigo Testamento, lá quando o povo estava para sair do Egito, que Deus ia tirar o povo da escravidão, de lá dentro da escravidão, ele disse, é para comer, todo preparado para sair correndo. Vai terminar de comer e já vão levantar e comer o cordeiro de manhã cedo e levantar e sair correndo, é de madrugada. Aqui Jesus disse, para, descansa, senta, que vocês vão ser alimentados. É importante que vocês captem essas informações aí no coração. Não é? Estar assentado no descanso é a condição para receber o que Deus lhe dá gratuitamente por causa de Jesus. É uma condição, gente. É uma condição. Para quem os benefícios do Evangelho, para quem são as promessas feitas no Evangelho, são para os filhos de Deus. Alguém que não é filho de Deus pode receber a promessa? Pode, algum tipo de promessa. Jesus diz assim, olha, presta atenção. Não é lícito dar para os cachorrinhos
o pão que é dos filhos. Então, Jesus deu apenas um início ali, digamos assim, um fragmento de verdades que hoje, às vezes, as pessoas dizem, não, eu estou na igreja, eu fui na igreja, não precisei aceitar Jesus, não precisei receber nada e abrir a porta de emprego. Você acha que Jesus quer só um trabalho para você? Não, eu estava numa crise de nada e fui lá e Jesus fez um milagre. Você acha que Jesus quer só que a gente tenha um milagre de uma cura de câncer? Você acha que o Evangelho fala de um milagre de que alguém depositou 10 mil na minha conta, ou 100 mil, sei lá, ou que me deu um carro zero? Ele quer um milagre, ele quer que vivamos uma vida plena. Maior do que o milagre de ser curado de uma enfermidade é nunca precisar da cura. É viver curado. Maior do que o milagre de precisar de um socorro financeiro na loucura, é você caminhar tendo o suficiente sempre. Ele disse, sempre dando e sendo abençoado e fluindo. Então, o que Jesus te deu, o que você entende nessa expressão, não dê lugar ao diabo. O que entende, o que cai na cabeça? Não dê lugar ao diabo. Jesus tomou a autoridade do inferno e tornou o trabalho dele contra a sua vida ilegal. Quando Jesus tira a autoridade de Satanás, ele torna o trabalho do diabo contra você ilegal. A gente saibam disso. Por isso que ele anda ao derredor procurando alguém que lhe dê um lugar. Quando Jesus tira a autoridade de Satanás, porque Jesus reconhece a autoridade do diabo sobre o mundo antes da morte dele. Ele reconhece. João 14,30, põe aqui para mim, pastor, por gentileza. João 14,30, veja isso aí. Olha o que Jesus diz aí nessa passagem. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe deste mundo. Ele está falando aquele que tem governo, o líder desse mundo. Mas ele não tem nada comigo, nada em mim. Mas nesse mundo, ele é o governo, ele que comanda. Está debaixo do comando dele, do governo dele. Então ele reconheceu o governo de Satanás, do inferno, sobre a humanidade. Mas no momento em que Jesus cumpre a missão dele na cruz, morre e ressuscita, ele tira a autoridade do inferno. E a Bíblia diz que ele expõe publicamente o diabo, porque ele rasga a cédula que era contra nós, que nos condenava, e paga a dívida que devíamos para Deus, e nos torna homens e mulheres livres, ou seja, todo aquele que crê. Agora, onde está o Espírito de Deus? Você tem o Espírito de Deus em tua vida? Então você é livre, porque ele diz, onde o Espírito do Senhor é Senhor, há liberdade, você é livre. Mas antes disso, Jesus reconheceu a autoridade dele. Portanto, o diabo anda procurando um lugar. Por isso que Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Se irou, cara, libere isso, perdoe, ame. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Ele diz, saia disso. Significa que ele nos dá aí um espaço para que você, não, mas pastor, eu acho que eu estou mal, porque eu vivo irado. Então precisa nascer de novo. Mas eu me iro, tranquilo. Só não permita que essa ira conduza o teu caminho. Não libere, não dê vida para ela através de palavras, através de atitudes baseadas na tua ira. Se alguém tem direito sobre a sua vida, também tem o poder para te subjugar pela força da lei que deu o direito para ele. O direito do inferno sobre a humanidade não tinha a ver com o pecado que eu e você cometemos, mas tinha a ver com o pecado original. Quando a lei vem, Paulo disse, eu estava vivo, quando a lei veio me matou, porque eu vi que era pecador. Então o diabo tomou governo sobre a humanidade, através da lei ele condenava o ser humano. Então ele era legal, era direito legal. Se alguém tem direito sobre a tua vida, ele tem o governo, ele pode te escravizar, pode te subjugar. Mas se legalmente ela não tem direito sobre a sua vida, cabe a você resistir, não dobrar tua serviço. A Bíblia diz, lá no livro de Esther, é um livro muito legal para depois vocês darem uma lida, é um livro da Bíblia que não menciona uma única vez o nome do Senhor, né? Não menciona Deus lá, mas a história do povo judeu, é tanto que até hoje esse livro veio para a gente. E até hoje nas festas lá de Israel, leia o livro de Esther, de Esther.
Ruth, não, de Esther mesmo. É Esther, porque Ruth é o outro. O livro de Esther, a Bíblia diz que reinava o rei Assuero em toda a Grécia, toda aquela região lá do Oriente Médio, era o maior da época. E um dia ele chamou a rainha Vasti para entrar na presença dele e ela quebrou o protocolo real, digamos assim, não vou entrar, e não entrou na presença, e ele então renegou ela, nunca mais ela vai entrar na presença do rei, então abre aí o espaço para novas rainhas se candidatarem, jovens se candidataram, e Deus, já prevendo o que iria acontecer lá no futuro, preparou uma jovem judia criada pelo tio que estava lá, que foi exilada para lá, e essa jovem judia, que chama-se Radassa, não é? Entra na fila e foi escolhida como rainha, e até que um determinado dia, tem todo o desenrolar, eu acho legal vocês lerem, porque tem algumas coisas muito legais lá. Um determinado dia, ela se descobre que tinha um cara, um tal de Naamã, Amã lá, que está querendo destruir o povo de Deus, os judeus, porque ele odiava os judeus. Então, ele preparou tudo, e o tio dela descobriu que esse cara estava com essa estratégia, foi lá, conversou com ela e disse: você precisa interceder pelos judeus. E ela disse: eu não posso. A rainha anterior quebrou o protocolo e afastaram ela. Ele disse: se você não interceder, você também é judia. Se ele matar os judeus, você vai junto. Então, ela faz lá um jejum, por isso que eu estou falando, leiam, que é importante essa questão, vocês entenderem, vitórias através de jejuns também, não é? Posicionamento, jejum não muda Deus, mas muda a gente. E ela entra na presença do rei, e o rei lá recebe ela. Bom, resumindo, o inimigo já tinha conseguido um edito com o selo do rei para matar todo judeu. Em todas as províncias que ele comandava, se não me falha a memória, era cerca de 127. O cara governava o mundo. 187 ali a universitária minha ajudando, minha loira. E aí, ele liberou o edito, o rei, e quando a rainha falou, ele disse: agora eu não posso mais evitar. Eu já liberei uma ordem para matar os judeus. Ela disse: tem sim, tem uma forma. O senhor escreve um outro edito declarando que qualquer judeu que se sentir ameaçado tem o direito de se defender. E aí ele falou: legal, porque embora ele não possa anular o primeiro, mas ele pode sobrepujar, dar força, poder, capacidade para eles se defenderem. Vocês estão entendendo que o que Jesus fez? Jesus tira o governo de Satanás, embora o diabo não esteja preso, quando muitos dizem, eu penso que não está preso, ainda não. Ele está livre, mas ele não tem mais autoridade. No entanto, Jesus atribui autoridade à igreja para se opor a Satanás. Hoje o diabo governa sobre dois tipos de pessoas, sobre aqueles que sabem que tem e não usa, e sobre aqueles que não sabem que tem. Porque quem sabe que tem, não se sujeita mais a ele. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o quê? O que vai acontecer? Acabou, gente. Você não precisa mais se dobrar ao inferno. Por isso que eu começo dizendo: gente, Deus está falando de descanso, pelo amor de Deus, tomem isso como uma diretriz para a vida de vocês. Por que Deus está falando de descanso? Porque Deus está falando de repousar na graça, porque Deus está falando de favor imerecido, poder. Uma das manifestações da graça é o poder de Deus sobre a tua vida, te capacitando para dizer para o diabo: vai embora, não tira o meu pé, não sai do meu lugar. Estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, estou escondido em Deus, estou protegido, sou curado, sou abençoado. Palavra profética que Deus libera para Abraão: vai ser tu uma bênção, cabe para todos nós, somos todos descendências da fé de Abraão, descendentes. Não se esqueça de quem tem o direito legal sobre a sua vida, Jesus, sobre a sua vida, e esse é Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, o teu dono, acabou. Decida de forma inegociável filtrar todo o pensamento de medo, fracasso, ameaças, falências, sensações de doenças, fobias de lugares e ambientes, coisas semelhantes. Filtre. Capítulo 10 de 2 Coríntios diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é filtrar, gente. É colocar na peneira fina.
Outra expressão do pastor Hélio, todo primeiro pensamento geralmente é do inferno. A pessoa que tem a boca aberta para liberar o que pensa rápido é um perigo. É um perigo. Vai machucar muita gente. Porque até as verdades, se elas não saírem filtradas do jeito certo, elas não mudam as pessoas. Então é importante. Veio o pensamento de derrota, não dá, não libera não dê corpo não dê vida, não fale. Espera aí, o que é que Jesus disse? Veio um sintoma de doença, antes de falar essa minha... Espera aí, o que é que Jesus disse? O diabo falou, que às vezes o diabo fala na boca de crente, né? Muitas vezes. Mais vezes. Eis que Deus, fecha o olho, a Bíblia não manda você julgar o profeta, mas julga a profecia. Fique ouvindo. Como quem está recebendo, feito papagaio, só com a cabecinha assim, ó. Deixa ele terminar de falar, para ver se você vai dizer amém, ou vai dar uma olhadinha para ele assim. Você entendeu, irmão? Entendi. Entender não é dizer amém. Eu entendi. Então filtre, procure filtrar, decida inegociavelmente filtrar todo o pensamento de medo, fracasso, ameaças, falência, sensações de doenças, fobias de lugares, fobias de ambiente, coisas semelhantes, coisas que te arrastam para baixo. Filtre isso. Paulo disse, tudo que vem de cima seja o que enche tua cabeça. Que vem de Jesus, vem do alto, gente, pelo amor de Deus, né? Veja isso, Lucas 10, 19, Jesus diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Oh, aleluia! Sabe para quem ele está dando? Para os discípulos que nem tinham nascido de novo. Agora ele diz assim para a gente, eu coloquei dentro de vocês. Eu não dei como algo que pode perder, eu dei como algo que veio habitar dentro de vocês. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu mencionei aqui outro dia, a mensagem anterior, se eu não me engano, 2 atrás, foi a ajuda do Espírito Santo. Quem ele é parceiro, está junto com você, ao teu lado, dentro de você, está caminhando junto com você. O que ele faz, ele é capaz de interceder, saltar com você no abismo para te defender. O que mais ele faz? Ele agarra o teu inimigo como se fosse inimigo dele e estraçalha, porque fala de agarrar como o ladrão agarra a bolsa de um ser humano, de uma pessoa para roubar. Ele agarra, ele vai contra. Ele é adversário dos teus adversários. Inimigo dos teus inimigos, ou do teu inimigo, que é o inferno, não é? Não de pessoas. Um campeão não vence o inimigo no momento do combate. Ele vence enquanto está sentado, aguardando o momento do combate. O campeão não vence inimigo lá dentro do octódromo, ou dentro da arena, ou dentro onde vai lutar. Porque às vezes o cara luta na rua. Não, ele vence o inimigo enquanto ele está sentado ali, ó, refletindo. Ele sai dali vitorioso. E também perde ali. É dali que sai vitorioso. Esse deve ser o papel da igreja. Não espere o momento do combate para você vencer. Ande como vitorioso, ande de cabeça erguida. Isaías, vamos fechar aqui. Isaías 10, 11 diz assim, naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, Jesus, que será como uma bandeira para os povos, um reino. Bandeira representa um país, uma nação. Será como uma bandeira para os povos, um reino exclusivo. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, Isaías 10, 11, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Diga aleluia. Então aplaude esse Jesus, porque ele é a tua segurança. Ele é a tua paz. Graças a Deus. A Bíblia diz que há um descanso esperando os filhos de Deus. Há um descanso aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que creem, que entram nesse descanso, que recebem isso e que andam em liberdade, que combatem, resistem para não sair do lugar. Portanto, não permita que o diabo roube o que de mais precioso Jesus conquistou para você. Um lugar para você repousar em segurança e em paz. Amém, gente? Sejam abençoados. Vem para cá, meninos. Vamos encerrar aqui.